Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Estamos começando mais um episódio do seu, do nosso Analytics. Analytics. Que isso, hoje vamos falar como medir a experiência do cliente, do consumidor, do seu produto, do seu serviço. Ele que já esteve com a gente aqui, o Fábio, daqui a pouco a gente apresenta ele no podcast de pesquisa. Mas antes, como você sabe, sempre aqui ao meu lado, ele, o Super Choque do Analytics. Porra, valeu. Obrigado, E aí, cara. Super Choque? Tudo tranquilo, né? Depois Porra. do episódio 100 agora, na verdade, o Canequinha episódio até, ó. 100 já rolou, a gente tá aqui com a canequinha, Que a gente né? passou de 100 episódios, né? Exatamente, 100 episódios, meu parceiro. Agora, Quem diria? porrada Não é como mole ninguém não, vê. não é pra qualquer um não. Não é mole não. Tem que ter conteúdo. É isso. Boa. Mano, Fábio, se apresenta pra galera aí, mais um podcast, muito obrigado. Quem é bom, volta. Obrigado. Então já cara. sinta-se Obrigado, honrado. obrigado. Fiquei muito feliz do convite para voltar. Meu nome é Fábio Cerqueira, eu sou o CEO da Quest. A Quest é uma consultoria focada em experiência do cliente. A gente trabalha há mais de 20 anos aqui no Brasil, fazendo pesquisa, especialmente nos últimos 10 anos fazendo pesquisa de experiência do cliente. Pô. E vim falar aqui um pouquinho do tema. Pô, Trabalha com grandes vamos empresas falar no um Brasil. pouquinho desse Se tema. eu puder compartilhar um pouco do meu conteúdo aqui Porra, com tá vocês, maluco, a gente tá aqui pra fico aprender. feliz. Pô. Era aquele momento que eu falei assim, Luciano, a gente precisa aprender como medir. A Marina, nossa Head Sales, beijo pra ela lá, tá lá no Canadá. Ela vai ouvir muito isso aqui Demorou pra também. te fazer essa piada. Demorou. Demorou. Ela vai fazer. 100 episódios. Antes de mais nada, estamos aqui, ó, on fire, gravando mais um episódio por dia, nossa canequinha linda, com Coffee Mais aqui Coffee dentro. mais muito forte, ó. Tem drip coffee, tem cápsula, tem canequinha, tem tudo lá. Você pode comprar, link de 20% de desconto pra vocês, beleza? Aqui Aí embaixo. na descrição. Corre lá que a métrica Sports foi Café de cerveja. Eles têm um café sensacional, Da que é Brahma. muito importante, que é da Brahma. Eles fizeram um café É em não? parceria com a Brahma, que é do caralho. Cacete, Muito bom, maneiro. muito bom. Maneiro. Boa. Quem montou essa pauta junto comigo, que eu não montei sozinho, que agora eu tenho assistente. Esse assistente é assistente virtual. Que isso? É a Copybase, meu irmão. Copybase. Copybase muito forte. Cheguei lá, ó, no chat da Copybase, mandei assim, escreva uma pauta de podcast sobre como medir a experiência do consumidor. Trouxe vários pontos, eu analisei, troquei, fui mexendo. Agora eu monto a minha E pauta é muito em importante conjunto isso, do meu gente. assistente. É muito importante isso, porque a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial ao nosso favor. Nesse caso, senão, para não ficar um copy-paste muito Exato. bizarro, você tem que dar uma olhada. É. E aí ele ajuda bastante, Me porque ajudou um pontapé tira muito do absurdo, tempo. Lore. Dá né? muita ideia, né? Dá cara? muita Muito, ideia, cara. muita ideia. Tinha De coisa assuntos aqui- que você... E, assim, nesse caso, com a Copybase, inclusive, ele te dá sugestões de, tipo, pesquisas, sabe? Então, Isso. tipo, ó, tem uma pesquisa em tal eu lugar fui com ler a a fonte, pesquisa, aí ele vai lá exato. ler a pesquisa. Ele me ajuda, é meu assistente virtual. Tenho chamado a Copybase, apelidado a Copybase de Jarvis. De vez em quando eu falo, Jarvis, escreva uma pauta pra mim. Eu não sei, pra gente terminar esse momento jabá aqui, se a galera quiser aprender tudo sobre métricas, analytics, dados, data visualization, onde ela encontra? Eu nem deveria falar isso pra vocês, mas é no Métricas Boss Prime, vocês já deveriam saber disso. O link também tá aqui na descrição, é só você clicar lá e conferir mais de 20 cursos. Pô, e não esqueça também que agora tem curso presencial. Quiser estar aqui, ó, pertinho da gente, também tá aqui o link na descrição, várias turmas abertas pelo Brasil. Corre lá. Pelo Brasil, Pelo tá? Brasil. Pelo Brasil. Por favor, faz a gente conhecer lugares que a gente ainda não Pô, conhece. a gente tava Pô. precisando de uma desculpa pra poder viajar, tá ligado? Porque Eu não senão a gente aguento não mais ir viaja. pra São Paulo. Pô, sou doido pra conhecer Floripa. Eu gosto de São novo. Paulo, a gente come bem pra É, caralho mas eu lá. não quero mais ir de novo. Mas a gente quer ir pra Floripa também. Não, eu já quer ir pra fui, BH. adorei, eu quero ir de novo. entendeu? Exatamente. Boa. Sem mais delongas, vamos começar nosso papo, Fábio. Queria que você trouxesse pra gente começar aqui com base nisso. Quais são os fatores que compõem uma experiência do consumidor? A gente fala muito de medir a experiência, a galera vai atrelar a diversos frameworks prontos, ferramentas prontas, mas de fato, quando a gente quer medir a experiência do consumidor, o que eu tenho que entender como base disso aqui? O que é o pré, vamos dizer assim, medir a experiência? O que é o durante medir a experiência? E o que é o depois? Se pudesse ser dessa forma, o que seria um processo ali? Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, né? Experiência do cliente, experiência do consumidor é um tema muito grande, cara. Muito Boa. grande. Assim como pesquisa é um tema muito grande. É um tema que tangencia muito a área de negócios. Perfeito. Não é só a parte de medir. Uhum. Então, a primeira coisa... Mas quando a gente fala medir a experiência do cliente, em geral, né, você tem várias possibilidades de você medir, desde todas as metodologias são quantitativas, mas você tem algumas metodologias, por exemplo, Conjoint e MaxDiff, que são voltadas para a decisão do cliente, que eu não vou falar muito aqui. Tem outras metodologias. Eu acho que quando as pessoas entendem medir a experiência do cliente, a gente está falando geralmente de algum tipo de monitoria da experiência, Uhum. de pesquisa de satisfação, de pesquisa de recomendação, que é o NPS.
né? Que são essas pesquisas que todo mundo tem contato ou como cliente ou quando trabalha numa empresa acaba participando do processo, né? Que hoje as empresas muitas são driveadas à experiência do cliente, né? Tem centralidade do cliente como estratégia de negócio. Então, pegando esse nicho, esse foco, se a gente for falar de experiência do cliente, o tema vai ser muito grande, então eu vou falar especificamente sobre medir o dia a dia da experiência do cliente. Você tem duas principais... O primeiro passo é você entender se você quer uma metodologia relacional ou transacional. E eu vou explicar a diferença entre as duas coisas. A metodologia relacional, ela tem um caráter mais estratégico, ela olha a jornada do cliente como um todo. Então, você vai ter um questionário geralmente um pouco mais comprido, que vai passar por exemplo, um varejo online. A experiência do site, você vai ter que passar pelo processo de entrega, você vai ter que passar por uma série de coisas. Uma empresa de assinatura, por exemplo, uma relacional, você vai ter que montar uma amostra representativa de clientes que tenham diferentes tempos na sua base. Um cliente que é recente, que acabou de entrar, um cliente que está há 1 ano, 2 anos, você vai ter que montar uma amostra representativa. Tá? Então, essa é a pesquisa relacional. Geralmente a pesquisa relacional envolve alguma coisa relacionada à concorrência também. Então, você tem ou via painel, ou usando, se você, por exemplo, tem empresas que têm uma mixidade de cliente muito grande. Então, você está falando de uma empresa uma loja de departamento, né? Que, sei lá, você pega uma Marisa, uma Riachuelo, a mixidade de cliente é muito grande. Quem compra na Marisa, geralmente compra na Riachuelo, compra na C&A. Então, a troca ali é muito grande. Então, você tem uma oportunidade, mesmo na sua base de cliente, por quase 100% do mercado ser compartilhado, de perguntar também sobre experiências com concorrentes, tá? Mas não é a melhor metodologia, mas tem outras metodologias. Mas nesse caso, essa relacional automaticamente tem que ser comparando alguma coisa com a outra? Não necessariamente comparando. Você tem algumas empresas que fazem relacional. O caráter relacional, principalmente, é medir a relação da pessoa com a marca. Tá? Essa é a maior diferença. E o que diferencia da transacional é que a transação tem como objetivo medir uma transação específica. A transacional e a relacional muitas vezes se confundem dependendo do modelo de negócio que você está falando. Então, por exemplo, quando você faz uma compra numa loja, a sua jornada do cliente ela é muito curtinha. Você teve uma demanda, você foi lá, comprou e você tirou o produto na hora. Agora, quando você pega uma empresa de assinatura, por exemplo, a NET, que não existe mais, agora é Claro. Quando você pega uma Claro da vida, uma empresa de assinatura, né? A transacional e a relacional são muito diferentes. Então, por isso que tudo que eu tô falando aqui ele é cheio de nuances, né? Então, são conceitos diferentes, mas... e aí, explicando por que é diferente. Porque você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa com um recém-assinante para entender o processo de venda, né? O telefone, onboarding da vida. Onboarding ou online, etc. Só que esse é muito diferente da experiência que esse cara tá tendo depois de ele ter 2 anos da experiência com a internet dele ou com o celular dele, né? Então, a relacional, ela tenta ter essa visão completa do cliente. Olhar o cliente de uma forma completa para você entender estratégia de negócio, geralmente. Você vai ser mais generalista e menos aprofundado. Você vai olhar tudo, você vai conseguir priorizar atributo, ver, olha, hoje esse aqui é o que eu tô melhor, esse aqui eu tô com o pior, esse aqui eu tenho que priorizar, esse aqui eu não tenho que priorizar. A transacional, ela geralmente, ela não tem necessariamente uma amostra representativa de todo o seu perfil de cliente. Que eu escolher também um foco, né? Isso. Você vai escolher ali um ponto de contato, que a gente chama um touch point, né? Um momento da jornada, né? Cada empresa, tem vários nomes para isso, mas é basicamente algum lugar que você vai entrevistar esse cliente, você vai medir essa transação. E geralmente você tem uma interação muito curta entre o momento e a pesquisa, então é muito comum quando você faz um voo, você receber um SMS ou você fez uma compra. É uma medição muito mais quente. Agora, normalmente, em companhia aérea, você recebe quando pousa. Eu achei isso, e é absurdo. É porque você tá quentinho, né? Não, você tá no assento. Normalmente eu recebo quando eu tô no assento esperando o pessoal pra poder descer, sacou? Recebi várias já. Dou a assim. dica pra aquela companhia aérea que tem a ver com futebol, quando a pessoa fica dentro da rede, sabe? Aham. Pra ela mandar isso 3 dias depois, porque eu vou estar menos puto com os atrasos que ela faz constantemente, tá? Entendi. Só a dica, pra ter um viés legal pra ela. Essa companhia aí é complicada mesmo. Já tive Nossa experiências senhora. terríveis. Não mede comigo mal desse, não. Porque eu vou ficar bem puto. Mas ultimamente eu tive uma excelente... Dá até vontade de contar aqui, mas eu não vou fazer esse jabá, né? Mas tem uma que parece uma cor um pouco. Tô ligado, sabe? tô ligado. Que é super boa, cara. Ultimamente eu tenho uma experiência muito boa com ela. Mas tem até um filme, né? Que o nome do passarinho é dessa cor. Pode Isso, crer, pode crer. E melhor foi você dando dica como se o celular não fosse suficiente pra entender. Tem várias companhias no Brasil que parecem uma cor, né?
Porque pode ser Boa. confuso aqui. Não foi. Boa. Então, Foi bom, mas garantiu, né? garantimos que a gente Agora não ninguém falou. sabe. A galera meio que subentendeu aí. Boa. Mas deixa eu voltar aqui pro tema, só pra gente voltar. Boa. Então, assim, você tem pesquisas relacionais internacionais. Por que eu falei, cara? Isso. Porque você tem que entender o que você quer fazer primeiro. É muito comum chegar cliente lá na Quest pra conversar comigo e a pessoa chega assim, eu quero uma pesquisa internacional, parará, parará, ou quero plataforma, e você vai perguntando pra pessoa, ela quer uma relacional. Ela, na verdade, quer uma comparação com a concorrência, ela quer a visão do cliente como um todo, ela quer entender a jornada, e a relacional, muitas vezes, se faz uma vez por ano, uma onda, ou 2 vezes por ano, 2 ondas. Né? São pontuais. A transnacional, muitas vezes, ela faz um filme mesmo, né? Ela precisa contínua. Todo dia você vai estar entrevistando pessoas que passaram por aquele ponto de contato, e aí você, naturalmente, tem tecnologias para você entregar isso em dashboards e tal. E, assim, a principal diferença mesmo é que a transnacional ela vai ser muito mais tática e operacional. Então você vai estar focando em processos, pessoas. Então, por exemplo, eu poderia, se eu estivesse falando aqui de um serviço, eu poderia, por exemplo, serviço da Métricas Boas, eu poderia entender quando eu terminei a venda e começou o onboard, eu poderia entender naquele cliente que acabou de entrar a etapa de vendas. E quando ele acaba o onboard, eu poderia entender o onboard como foi. Legal. Fica a dica, Maria. E aí é interessante, porque assim, a maior parte das empresas acabam errando, na minha opinião, porque elas não entendem isso e elas aplicam uma metodologia que só mede a satisfação e uma pergunta aberta. E na transacional especificamente, eu acho que é onde você tem mais oportunidade de você entender que ali o cliente passou por um processo. Toda empresa tem um caminho que ela planejou para que esses clientes tenham pelo menos um caminho médio. Assim, qual o caminho correto? Nem todo mundo passou por esse caminho. E é justamente isso que você quer medir. Quantas pessoas passaram pelo caminho que você queria que ela passasse? E você não tem como fazer isso na relacional. Imagina, numa empresa de assinatura. Cara, a pessoa já passou por potencialmente por milhares de caminhos diferentes, né? De interações diferentes. Milhares é exagero, mas dezenas de interações com a sua empresa diferentes. No call center, no seu site, no seu aplicativo, etc. Então, essas metodologias, importante falar isso, elas são complementares. Porque muitas vezes você começa com uma relacional para depois fazer. Para você entender, dentro da sua estratégia, qual é o ponto mais crítico, a entrega. Imaginei então eu vou fazer uma transacional de entrega. Para medir exatamente esse ponto. Né? Venda é o mais crítico. Eu vou, entendeu? Então aqui é uma visão geral. Cara, é muito comum a empresa ter transacional relacional. Eu diria que é uma parceria muito boa, tá? Faz muito saudável. Até tentando trazer uma analogia prática do que a gente faz de análise, a gente olha os números da jornada do cliente no site, no aplicativo como um todo. Quando a gente entende os gargalos, eu me aprofundo naquela análise que eu tô vendo ali. Então eu vi a jornada inteira do cara, desde o momento que ele interagiu com a mídia, até o momento que ele chega no carrinho, ele faz checkout, ele compra. Isso em assinatura, isso, ou se a gente estiver falando de inbound, no momento que ele tá entrando no form e gerando um lead. Quando eu olho essa jornada como um todo, eu consigo ver os breakpoints que tem, que são momentos onde eu vou me aprofundar para analisar e entender por que a pessoa sai nessa página, por que a pessoa abandona quando tem esse campo específico. É exatamente isso. E por que eu tô falando que esse é o primeiro passo? Porque eu vejo que é muito comum as pessoas estarem perdidas sem entender essa diferença. Confundir transacional com relacional. Apesar de elas se confundirem em alguns modelos de negócio, como eu falei. Né? Em modelos onde a jornada é muito curtinha, no caso, por exemplo, do varejo, onde de fato você não tem essa jornada muito longa, cada experiência de compra é uma jornada que você teve com o cliente. E cada produto a relacional é meio que, tipo assim, não faz sentido montar uma amostra representativa de cliente, porque, na verdade, aquela compra foi a experiência que ela teve com você. Então, para algumas empresas, de fato, elas se confundem. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro caminho, então, é você saber o que você quer e escolher qual metodologia você vai fazer. Segundo, cara, você precisa de uma tecnologia. Não tem como você aplicar pesquisa, porque no final, medir a experiência do cliente é pesquisa, né? Sem você ter uma tecnologia. E aí tem diversos no mercado, a gente tem tecnologia, tem outros concorrentes que também tem empresas internacionais também. E aí a dica que eu dou é entenda a necessidade do seu negócio para que tenha uma solução que seja condizente com o porte e a necessidade do seu negócio. Então, assim, isso é uma coisa que acontece, né, meio que automaticamente, mas eu vejo, às vezes, empresas muito grandes com soluções tecnológicas extremamente simples, que não dão capacidade para fazer análises mais sofisticadas ou aplicar questionários muito bons e vice-versa, né? Você vê empresas que não são muito grandes querendo contratar uma Ferrari e aí não usa e tem a sensação de estar pagando muito caro. Então aqui eu acho que é tentar achar, porque tem de tudo no mercado, você achar mais ou menos o que você precisa. Perfeito. Né? E depois as plataformas geralmente elas já estão
já tem saídas interessantes que você vai conseguir analisar. Eu acho que aí o processo de análise ele é um processo que é um pouco mais complexo, que eu diria é buscar informação no mercado, cursos, capacitações que, se a pessoa não tem experiência nisso, possam ajudar ela a criar um processo analítico. Tem gente hoje em dia, até no Instagram, que ensina modelagem estatística, A gente vai ter... estatística avançada. É legal a galera saber que a gente vai ter podcast e curso no Prime sobre estatística para quem odeia números. Exatamente. Porque isso é muito importante, né? Assim, basicamente, você fazer análise quantitativa sem entender número é muito difícil. Você provavelmente vai cometer alguns erros muito básicos e talvez esteja indo na contramão. Então, a dica que eu falo é isso: tem que ter alguém capacitado para fazer. Apesar, como eu falei, as plataformas hoje elas já têm modelos muito prontos de pessoas que entendem, que criaram frameworks de análise. Mas, assim... Você sempre vai analisar com a ótica de uma outra pessoa, nunca com, às vezes, com o que você precisa naquele momento. É mais ou menos isso aí que eu ia falar. Todas as análises mais interessantes que geraram insight, elas não estão no framework. Perfeito. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas só ressaltar uma dica para a vida da galera aí, viu? Que não gosta muito de responder pesquisa, beleza? Fala que você é pesquisador, que você não pode enviesar. Isso é a realidade, tá? Eu falo. Eu sei, então. É porque no podcast que o Fábio participou com a gente, junto com o Bruno Melo de pesquisa, a gente fala, ó, pesquisador não pode responder pesquisa. Aí quando vem alguém agora, dependendo da situação, eu falo, poxa, eu sou pesquisador, não posso responder. Tem outros momentos e geralmente respondo, a pessoa fica com uma cara assim. A cara de, nossa... Valeu, pesquisador, né? Valeu. Cara, pra galera que entendeu agora a diferença da pesquisa transacional e relacional, entendeu como elas são complementares, entendeu como elas se ajudam ali no dia a dia. Se a gente, falando com a galera que tá ouvindo aqui agora e tá querendo medir a experiência do consumidor, como é que a gente poderia, talvez, botar isso em passo a passo? Assim, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O que é a segunda coisa? A terceira? E a quarta e acaba aqui porque eu volto depois pra primeira. Como é que seria um passo a passo quando você tá montando uma maneira de medir lá o restaurante, o site? Mais operacional mesmo, Isso. né? Então vamos lá. Primeira coisa, cara, uma vez você tem o seu objetivo, né, estratégico desenhado, você tem uma plataforma. Então, a primeira coisa é o objetivo. Isso, é o objetivo, Perfeito. como eu falei. Primeira coisa é o objetivo e foi o que eu tava segmentando. Segunda, você vai ter que ter uma plataforma, você vai ter que escolher uma plataforma. Então, esses 3 pontos gerais que eu falei, primeiro, objetivo, tecnologia e análise. São os 3 generalistas, né? Perfeito. Aprofundando aqui, o objetivo foi dado, aí você vai ter que, entre o processo de objetivo e tecnologia, construir o questionário. Legal. E aí tem muitas metodologias possíveis para aplicar e metodologias corretas com nuances para transacional e relacional, beleza? Mas você vai ter que criar um questionário de pesquisa. É muito importante nesse momento você conversar com áreas internas. Então, muitas vezes a pessoa é de CX, a pessoa é de uma área até de marketing, que não trabalha com o pessoal de logística, por exemplo, entrega, que é o ponto que você está medindo. Senta, conversa com a pessoa, pede insight, entende o processo. É muito importante você ter um diagnóstico interno para você criar esse questionário. Não fazer só da sua cabeça. Não usar só o chat GPT lá. Sugerem perguntas para ele sobre... Monte um questionário para medir a logística do meu e-commerce. Eu sei. Não, ele vai montar, mas, pô, é importante você entender. É porque se você não souber também esse processo, como é que você, para analisar depois, é mais difícil também. Principalmente na transacional, eu acho muito importante. Né? A relacional, como é muito mais macro, uma pessoa do marketing, de CX, vai conseguir montar, acho que pegando bem. Mas uma transacional que tem muita coisa específica, processo dia a dia, eu acho que é muito importante realmente ter a ajuda das áreas que estão sendo monitoradas, de fato, né? Dentro daquele touchpoint. Então, assim, montou o questionário, você vai programar esse questionário numa plataforma. Aí é entender qual plataforma você está. Programar, que eu digo, é transformar um questionário em Word e um questionário tecnologia. Beleza? Não é nada de você sentar e codar nada. Você não vai programar em C++. Em C++. Boa. Ruby. Você vai basicamente transformar esse questionário botar ele dentro de uma plataforma com seus filtros, pulos, tal, etc. Uma vez que você tem isso, você vai aplicar esse questionário, colocar ele disponível para o seu cliente. E aí, de novo, tem muitas formas de fazer. Você tem e-mail, que de longe ainda é a forma mais widespread do mercado, que tem mais disparo, é pesquisa via e-mail ainda. Você tem ali em seguida SMS, SMS ainda tem bastante disparo. O WhatsApp está começando a pegar mais. O WhatsApp tinha algumas dificuldades, mas agora o próprio WhatsApp está melhorando nessas interações de enquete. Exato. Depois, se você quiser, a gente pode falar de limitações de cada um dos veículos. Eu estou aqui falando mais uma vez de uma forma framework geral, tá?
Porque senão também se eu for devagar no que é o WhatsApp, ferrou, a gente vai sair completamente. Então você tem e-mail, SMS, WhatsApp, você tem telefone ainda, por incrível que pareça, apesar de ser o veículo de coleta lá dos anos 2000, hoje em dia a gente ainda faz muita pesquisa via telefone. Eu Pra fiz o censo pelo interfone. Fez pelo interfone mesmo o censo? É. Deixa a pessoa subir, cara. Então, a moça tava lá, ela me ligou e falou assim, não, rapidinho, pra gente não perder tempo. Eu falei, fica à vontade. Caraca. Ela interfonou dali mesmo, pá, a mulher devia estar com a meta on fire ali, eu meu fico chapa. preocupadíssimo com isso, porque eu tava vendo uma reportagem agora de só devagando, um ex-presidente do IBGE falando que o censo aqui no Rio botaram profissionais que não eram do IBGE, Então, que estavam com falta de pessoas, essas pessoas não tiveram treinamento metodológico para aplicar a pesquisa, né? E, cara, as pessoas não têm noção, assim, censo é uma pesquisa muito séria. A estratificação de classe social, a estratificação... Aquele negócio que fala assim, tantos brasileiros... A população brasileira tem tantas... É baseado nisso. Tudo é baseado no censo, cara. Tudo é baseado Não, eu estimativa do respondi censo. direitinho, mas é porque a moça não me parou muito algum no meu prédio. Eu sabia que tava acontecendo na porra. Sai pra Tem trabalhar, muito prédio que tá a mulher só bloqueando, sabia, ficava de entrar. 9 às 6, porra. Eu dei a dica pra ela, o dia que ela me parou pra falar, eu falei assim, você bem honesto pra senhora? A senhora tinha que estar aqui de 7 da manhã às 10 e ir embora, e depois a senhora tinha que voltar de 7 às 10 de novo. A senhora de 10 às 6, a senhora não tinha que trabalhar. Porque quem tá em casa vai ser a pessoa que possivelmente trabalha em casa e vai ser muito difícil ela conseguir parar com você, ou a pessoa que é a pessoa do lar ali, né? O dono ou a dona da casa que tá ali. E aí você vai ter divergências. Pode ser que a pessoa não consiga parar pra você porque ela também tá trabalhando. É em casa. Pode ser que ela não consiga parar com você porque ela tem filho. Ela não consegue dar atenção. Agora, se você pega antes das 10 e pega depois das 7, as pessoas já tem mais gente nas casas, as pessoas que chegaram A probabilidade é bem maior, né? Aí ela, ok, me ligou às 7 da manhã. Me telefonou às 7 da manhã. Entendeu o recado, né? Entendeu o recadíssimo. 7 da manhã ela me telefonou e eu fiz a pesquisa. Tá, mas vamos voltar lá para os veículos de coleta da pesquisa. Então, geralmente o maior é e-mail ainda, SMS, WhatsApp, telefone ainda existe. O telefone é muito comum ainda para empresa B2B. Então, o que acontece? No B2B, você tem bases muito reduzidas de cliente. Então, quando eu falo de uma empresa, por exemplo, agrícola, né, que vende para grandes fazendas, ou eu falo da Votorantim, que vende para um lojista, ou vende para uma empresa imobiliária, ou vende para uma indústria. São poucos clientes, você não está falando de centenas de milhares. Sim. E aí o veículo que tem a melhor taxa de resposta ainda é o telefone. Bizarro. Porque o telefone é muito ativo, cara. Você liga para a pessoa atendeu, ela tem muito mais constrangimento de desligar. O e-mail, o SMS, são veículos muito Ninguém sabe que eu não atendi também, né? É muito espontâneo. Então, assim, se você não responder, você não tem constrangimento nenhum. Perfeito. Né? Então, o estimulado tende a ser melhor. Né? A taxa de resposta do face-to-face, que é o presencial, e do telefone são maiores. É melhor porque, basicamente, o abandono, a partir do momento que você engajou na pesquisa, é muito menor. Até no e-mail e SMS, você fez a primeira pergunta, o saco, você sai, larga e acabou. Aqui depois eu até conecto uma experiência que eu tive, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a coleta. Beleza. Então aí você tem esse processo de coleta. Você vai ter que disponibilizar. Você pode disponibilizar num banner, você tem links que você consegue colocar parâmetro no link. Vocês que montam na lista sabem. Então, careca de saber. Você bota parâmetro dinâmico no link, e aí você pode colocar num banner, pode colocar dentro do seu aplicativo. Então tem muitas formas de você medir, tá? E após isso, você vai ter uma plataforma que vai estar criando massa de dados. E aí você vai ter todo aquele processo de análise que eu falei, que eu dei a dica. Perfeito. E a gente pode falar especificamente de processos de análise específicos daqui a pouco, mas acho que como passo a passo genérico é isso. Sem a gente falar de uma metodologia específica. Falando da coleta do dado aqui, acho que eu posso trazer uma experiência que possivelmente outras pessoas já podem ter vivenciado. Experiência de restaurante. Aqui no Rio, por exemplo, é cliente nosso, inclusive, o Gourmet. Quando a gente vai no Gourmet, quando você pede a conta vem no tablet. Vem na capinha do tablet a conta, e aqui vem o tablet já com a pesquisa aberta ali com a plataforma de pesquisa. Cara, você interage ali respondendo, e eu, assim, pelo menos na minha experiência, eu nunca não respondi. Ao mesmo tempo, eu sempre olhei em volta, tá todo mundo respondendo, e eu não sei se estimo pelo Gourmet e tal, pela reação do garçom, que ele seja treinado a isso. Por quê? O garçom entrega e sai da mesa. E ele fica um pouquinho mais distante olhando. Quando você para de preencher ali e interagir com o tablet, é que ele vem. Ou seja, ele fica de fora para não ver possivelmente o que você está falando. E ao mesmo tempo, ele está treinado a esperar que você preencha a pesquisa, porque é importante para o negócio, para vir falar com você. E aí eu queria falar justamente sobre essa coleta aqui.
Como é que a gente pode, você falou de várias formas aqui, mas como é que a gente pode confiar nesse dado? Como é que a gente pode não Tu confiar, chegou, né? chegou Cheguei no... naquele momento agora, dá no botar o dedinho dedo. na feridinha. Cara, a gente trabalha com... Tablet a gente não faz, mas a gente faz Uhum. muita pesquisa com algumas empresas do segmento, por exemplo, o Grupo Trigo, o Uhum. Gourmet do Grupo Trigo. Isso. E a gente tem 2 empresas do Grupo Trigo que são clientes nossos, que é o China Box e o Gendai. Perfeito. E a gente faz via QR Code com eles. Mas eu sempre falo que esse tipo de metodologia, ele tem que ter muito cuidado para ser aplicado. Primeiro, você tem que ter uma verificação de qualidade boa. O que é verificação de qualidade? Por exemplo, você tem um questionário. Esse questionário tem 10 perguntas numa escala de satisfação de 1 a 5. Você consegue entender qual é o padrão de resposta em termos de tempo de resposta, em termos de... Se você tem um questionário que foi respondido muito rápido e tem todas as notas iguais, sabe que provavelmente é melhor você descartar essa resposta do que você manter essa resposta, né? Principalmente se você tiver comentário e não tiver nenhum comentário preenchido. Então você tem algumas formas indiretas e De algumas medidas limpar esses dados estatísticas antes de analisar, de né? você medir. Então isso é Legal. uma forma de como tratar ele. Mas vamos lá. Qual é o ponto crítico aqui? E aí não é sobre tablet, o QR Code está dentro, Perfeito. o totem está dentro, toda forma de coleta onde aponta a sua loja tem capacidade de gerar viés é problemático. Então, por exemplo, a gente faz pesquisa com varejo, a Marisa, mas a Marisa capta o e-mail das pessoas. O viés é 0. Por quê? A pessoa foi lá, deixou e-mail, tal, e aí depois eu mando e-mail para a pessoa responde lá na casa dela, não tem ninguém olhando para ela, ninguém pressionando ela, ninguém selecionando quem vai responder e quem não vai responder, né? O problema desses veículos é, por exemplo, se você teve um mau atendimento, o que me garante que o cara vai levar o tablet para quem foi mal atendido? Perfeito. E aí se o cara não leva o tablet para quem não foi mal Você não vai atendido, coletar aquilo. aquilo Eu ali tive uma treta com o garçom, ele só traz a conta. Isso. Papelzinho. E o problema é assim, você tem lá um QR Code que é espontâneo. Uhum. Isso é menos pior, tá? Porque, teoricamente, esse é muito espontâneo. O cliente vai lá responder. Esses onde o garçom ou a pessoa que está interagindo com você te estimula, é o pior que tem. Em termos de risco, tá? Não estou dizendo que o do Gourmet é Claro, ruim, claro, eu não claro. conheço para falar. Lógico. Mas, assim, é muito arriscado do ponto de vista metodológico, porque eu posso falar estudos de caso, experiências que a gente já teve no passado, inclusive eu como cliente de empresas que eu já vi, eu sou profissional de pesquisa, eu falei, cara, tá tentando fraudar a pesquisa. Mas Bizarro isso aí deve... Nossa. E sabe o que eu acho que você Isso falou deve que é ser importante? bizarro. Porque assim, imagina só, que você falou, pô, então o cara foi mal atendido, ou teve uma treta com o garçom, então o garçom vai preencher. Foda-se. Não tem como eu saber. Tipo, É isso. Como é que você garante qualidade? Não, o cara vai lá. então beleza, isso aqui eu me te entrega essa só a metodologia, conta, né? o cara te entrega a conta. A não ser que seja um cliente muito chato, que fala, pô, me manda, dá aquela Cadê pesquisa a ali. pesquisa pra eu falar que... Não, normalmente quando o cara quer falar mal, ele pede. Isso. Uhum. Por que que isso é chave? Geralmente essas pesquisas, assim, elas são anônimas. Perfeito. Então elas podem ser criadas de forma De infinita. qualquer forma. Ela não tá atrelada a um identificador. Olha, eu vou assumir uma parada aqui, tá? Lá nos tempos mais primórdios que eu dava aula, eu respondia pesquisa de satisfação. Respondia como? Fingindo que era aluno pra aumentar a nota. Que isso, cara? Mas é lógico, foram as primeiras 2 aulas teste que eu fiz numa instituição. Pô, aula teste, 20 alunos. Aí eu olhei e falei assim, pô, você já tem resposta? O cara só 15 responderam. Eu falei, vai ter 5. Que eu vou responder aqui, ó. Mas aí você trouxe um ponto importante. É assim, eu só queria trazer isso porque eu enviesei para um caralho o negócio ali, pra mais. E, sendo bem honesto, essa instituição pela qual eu dei aula lá, tava cagando pra isso. Porque, Então, tipo... Você que analisava os dados daquela pesquisa. Esse é o ponto. Assim, só pra gente entender qual é o ponto cerne. Quando a entidade que está sendo monitorada, ela faz parte do processo de coleta, já tá tudo errado, Exato, entendeu? exato. Assim, é isso que as pessoas têm que entender, Exato. cara. Assim, você tem que ter uma forma, um processo de coleta que seja independente da pessoa que está sendo Perfeito. monitorada, porque senão me diz o que você quer, Que eu te entrego, entendeu? Boa. Então, assim, eu vou até falar de uma experiência real. Que eu tenho que Obviamente, não responder posso aqui, falar qual é o filho? cliente, tá? Posso falar qual é o cliente. Mas a gente teve um cliente recentemente do varejo que estava tendo esse problema. Na verdade, a gente fazia uma pesquisa com uma base de clientes que são mais fiéis dessa empresa. Isso gerava um viés. Sabia que aquela nota era uma nota um pouco para cima do que a realidade. Mas eu conversava com a diretoria, com o diretor executivo, e falava, olha, pelo menos é um viés conhecido. Porque a gente está fazendo uma metodologia via e-mail que a gente tem controle da qualidade. Então eu sei que não tem resposta falsa.
Eu posso ter um viés porque a pessoa tá ganhando um incentivo, porque era um programa de fidelidade, ela ganhava um incentivo para participar. E aí eu falei, isso é um incentivo, pelo menos quando eu olhar entre regiões, quando eu olhar ao longo do tempo, eu sei que isso é real. Eu sei que isso é real, porque o viés está distribuído igual para todo mundo. Então é uma coisa que, para estratégia, para uma visão estratégica, funcionava. E aí eles, não, vão mudar. Quiseram mudar para um programa via QR Code. A gente tentou colocar uma série de parâmetros de segurança, que aí eu não vou entrar muito no operacional, mas a gente tem uma série de processos de checagem, pedir e-mail, só disparar. Em vez da pessoa abrir o QR Code e abrir, a pessoa tem que colocar um e-mail e eu tenho que disparar um e-mail para uma caixa de uma pessoa, porque isso já... O cara tem que colocar um e-mail válido. Então, se alguém vai fraudar, ele vai ter que ficar criando e-mail ou abrir Tem, hoje em dia, né, cara? Não, você abre rapidamente, dá pra fazer, mas aí gerador. o cara que tá ali, mas não vai resolver isso. Mas aí a gente mesmo consegue criar um algoritmo pra pegar e-mail com um cara de genérico e excluir tudo, entendeu? Enfim, não quiseram nada disso, porque queriam mais resposta. Que é cara, assim, isso eu não posso deixar de falar aqui. É um principal problema do mercado. A galera tá muito interessada em quantidade de resposta. Eu quero saber de taxa de resposta, eu quero quantidade de resposta. Cara, só que não é o principal. Não é o principal. É isso a todo custo. Eu falava, gente, tá errado. E aí, assim, essa empresa chegou num nível onde o indicador, que já tinha um viés de alta, foi para a base de cliente nas lojas, ele subiu. Mas assim, subiu mais meio ponto em um mês. Pode falar. Esse é um ponto foda. Porque isso era uma nota boa, vamos dizer assim. O que subiu era bom. Era uma excelente, não condizia com a realidade dessa foda, empresa. porque quando o dado é conveniente, às vezes o cara vai falar, mas pô, então, né? Mas foi isso. Aí, o que aconteceu foi, na prática, a gente tinha análises trimestrais que a gente fazia, que a gente chama de relatório econométrico, a gente analisa todos os dados. E aí, quando mudou isso, eu consegui provar por A mais B que aquele dado era fraudado. Por exemplo, uma forma de você olhar que o dado é fraudado para quem entende dados. A gente media não só a satisfação CSAT geral, mas a gente media a satisfação com atributos da experiência com esse varejo. Não vou nem falar o tipo de varejo para não ter como desconfiar, tá? Óbvio que depois eu vou querer saber. Mas basicamente assim, um processo real de pesquisa, você vai ter atributos melhores avaliados e atributos piores avaliados. Por exemplo, você vai ter um atributo, se você é um restaurante, vou dar um exemplo. Se você vai ter lá o sabor do produto bem avaliado, você vai ter a temperatura pior avaliada. Enfim, você vai ter uns que você faz melhor, outros que faz pior, beleza? E você tinha essa característica quando a gente fazia com a coleta correta, por mais que exista um viés de alto, sei lá, vamos supor que a gente medisse, não dá pra você saber o quanto, mas 0,1 acima do que é o real, por causa do viés, mas pelo menos esse viés acontecia pra tudo. Cara, ficou flat, assim. Não tinha variação nenhuma. Todos os indicadores subiram pro máximo, assim, quase o máximo. Um nível completamente surreal, não tinha variabilidade nenhuma. Fala assim, olha, isso aqui não tem como não ser fabricado. O que está acontecendo você é varejo, e aí eu tô dando esse exemplo para entrar no ponto que é o cerne do problema da coleta via tablet. E como eu acredito que isso possa dar certo. E que talvez o Gourmet faça certo por causa disso. A questão chave que faz esse processo dar certo é qual é o processo que você faz de cobrança disso. Então essa empresa, por exemplo, ela falou, eu preciso de mais resposta. Quantidade, eu nem estava falando de qualidade, eu preciso de mais resposta. Então, cara, você estava dizendo assim, olha, você ganha mais dinheiro se você conseguir ter mais respostas. O que os caras vão fazer? Resposta. Cara, devia botar o gerente, alguém lá na loja, respondendo pra cacete, bombou, triplicou a quantidade de resposta, mas assim, qualidade zero. Então, o principal, e é o que eu falo, se você quer implantar num varejo, seja um restaurante, seja um varejo, um processo via tablet, via totem, em que não faz processo de cobrança da ponta. Primeiro, essas pessoas têm que entender por que aquela pesquisa existe. Que é importante para elas, é importante para os franqueados, é importante, se for um modelo de loja própria, para os gerentes gerais da loja. Roda 2 anos até essa porra tá na veia, nesse caso, cara. do restaurante, essa ponta que você tá querendo dizer é o garçom que vai levar... Isso, o garçom, o gerente, a pessoa que tá em contato com o cliente. Porque assim, como eu falei, era feito via QR Code, né? Nesse caso, essa pesquisa. E feito via QR Code, a pessoa que está atendendo lá, ela pode falar para quem ela teve um bom atendimento. Por exemplo, a loja está vazia. Estou atendendo bem, estou atendendo com tempo. Ó, não esquece aí, tem no QR Code, tá parará. A loja está cheia, tá aquela fila, cliente satisfeito, não sai pedido.
cara não fala nada. Só aí já vê a sua pesquisa. Uhum. Você entende? O processo de coleta depende, cara, dessa pessoa. E o cara que tem do que estar na estímulo ponta tem dessa que entender a pessoa. importância do quanto aquilo é pro trampo Isso, dele, às isso. vezes. Né? Por isso que o que eu acho é que talvez o gourmet não cobre Uhum. os garçons e os Dessa gerentes. forma, assim. E seja só um negócio assim, cara, faz isso aqui que isso aqui é importante, tá? É. E depois, no máximo, conversa e aí talvez o garçom... E assim, também é muito diferente, porque o gourmet não tem tantas unidades. Sim, tem poucos. O perfil das pessoas que trabalham é diferente, então tudo tem que ser levado em consideração. Cara, eu já fui numa concessionária em que eu fiz o serviço, né? Você compra um carro Uhum. e aí depois você vai fazer as vistorias. Aí na parte de serviço, tem algumas empresas que fazem muitas dessas pesquisas, né? Os caras já sabiam que eu me ligar, eles são cobrados por isso. Uhum. E aí cheguei lá, tinha um banner na concessionária. Banner cliente nota 10. Esse é o banner, né? Então já começou subliminarmente tentando te deixar fazer nota 10. Eu vou te contar uma que aconteceu comigo na Movida recentemente. Não, Cara, aconteceu comigo esses dias. Eu fiz a revisão do carro esses dias e tinha lá, tipo, a pessoa. E assim, o bizarro desse era, cara, não esquece lá de dar a nota 10 pra gente. Isso não, que eu sacou? falei. Então, o que aconteceu comigo na Movida foi isso. exatamente. O cara falou, você vai ter recebido SMS aí, é só responder com 10 pra gente que tá sendo importante. Então, mas isso. É só Que é responder importante. com Aí, tipo 10 assim, que é importante. é importante pra mim, tá ligado? É, tá Então, ligado? tipo, o que eu imagino nesse caso do que você falou sobre a relação com quem Uhum. tá na ponta, né? Ó, gente, o cara que tá de cima, tipo, o executivo, ó, eu preciso entender o comportamento dos funcionários lá na Só que você ponta. não entende porra Só que aí nenhuma, você né? acaba não entendendo, porque o cara você. chegou... E aí, nesse caso, E o até um cara ponto chegou importante. pra mim Nesse caso, falando. faz sentido explicar pro cara que tá na ponta o porquê daquele dado, Cara, porque senão só isso eu já é queria- enviado. Se ele sabe que, por exemplo, ele tem um OKR lá, que, tipo, vai basear o trabalho da companhia inteira em cima Uhum. desse número aqui de atendimento, ele mesmo vai enviesar porque ele não quer ser mandado embora. Eu queria sacou? trazer Mas- dois pontos sobre isso pra você explicitar uma parada aqui que é importante também. No caso da Movida, o maluco já chegou pra mim falando, dá 10 aí que é importante pra gente. Talvez a Movida estivesse analisando cada unidade e aquele cara tá querendo dar Eles 10 tão- porque eles pode ter tão algum tipo de analisando- benefício que ele Eles ganha. estão analisando a atrelado unidade. a isso. Geralmente, nesse tipo de empresa, você tem franquias ou tem É. Uhum. modelo de remuneração variável Isso. para as Pela essa unidades ou nota. lojas com base nisso. E aí chega lá Exato. e fala assim: olha, o NPS é o indicador de satisfação e experiência, ele é variável key para esse A gente negócio. vai nortear o. E o aí, cara. ou a galera, quando não frauda, né, quando não produz, que nesse caso, geralmente, esses casos, dá nota 10, é que o processo de coleta, ele não tá na mão da pessoa, Uhum. que eu falei. O mais crítico é o processo de coleta na mão da pessoa. É o que você não tem confiabilidade Sim. nenhuma. Ainda tem o potencial de estímulo. Só que esse estímulo, por mais que ele possa acontecer e não seja bom, que aconteceu com a gente, se o cliente for mal atendido, ele não vai ouvir o que o cara tá falando. Sim. Então, assim, ele gera algum potencial viés, mas é muito menor do que Uhum. um viés de coleta, de seleção, que é eu não entrego um tablet, eu não... É, isso é bizarro. Aqui tem um restaurante que tem um canguru, sabe? Tá ligado? Obrigado. Tem um restaurante que tem um canguru. Que é um deserto, né? Que é um restaurante de comida americana que tem um tema de outro lugar. Aham. Muito bom. É... O nome é tão deserto, né? Que as pessoas acham que é comida australiana, mas não é. Ai, Comida já americana. fudeu. Você não sabe agora qual é? Eu tenho isso que Então, eu falar. fiz que nem você, né? Se você não entendeu ainda Você agora. entendeu agora? O restaurante agora fudeu, caramba. Aí desiste, realmente. É. O restaurante tá sempre com fila. Mas é que nesse Eles caso, eu adoram. não vou falar nada demais. Mas assim, eu só vou falar da metodologia que eles fazem. Eles dão uma metodologia que eles pegam a notinha, eles te dão uma notinha, falam, ó, responde em casa, você ganha uma comida aqui como incentivo. Essa metodologia é legal, mas repara, depende ainda do garçom Avisar. falar isso e levar a notinha. Uhum. Qual é a chance que tem desse garçom simplesmente guardar a notinha pra ele Pra e ele. responder depois, entendeu? É, fica muito sentido. fácil Então, de assim, pular, né? Esse tipo Faz de sentido. problema é o problema mais grave. Esse tipo do estímulo no que eu passei era o cliente totalmente satisfeito. Olha, aqui é o programa totalmente satisfeito, dê nota 10, que é o mesmo que vocês passarem. Isso é menos pior porque se você for mal atendido, você não vai dar, e você ainda vai ficar com Uhum. raiva do cara. O cara É. tá falando pra eu dar nota 10, mas eu tô sair daqui pé da vida, e aí eu não vou dar. Então, não é o ideal. É o que eu concordo com você, e respondendo você, cara. O que é o importante aí? É que você explique a importância da pesquisa para a corporação e não monte esses OKRs, pelo menos durante um bom tempo. Até Para galera. que esse negócio vire dia a dia, cara. Vire dia a dia. As pessoas realmente entendam que esse negócio faz diferença
a empresa vai ter mais fidelização de cliente e, no final de contas, essa loja vai acabar vendendo mais por causa disso. Uma vez que as pessoas ali entendem, porque o gerente e tal, porque a pessoa lá do balcão só vai fraudar se o gerente estiver sabendo, cara. Sim, A verdade sim, é sim. essa. Uhum. Porque o cara tá lá, o cara tá olhando, ou o risco Sim. do cara olhar e ser demitido é muito grande. Então, geralmente, a pessoa que é a pessoa chefe da loja, um dos chefes da loja, tem que estar sabendo por dentro do esquema. E tem que estar, na verdade, sendo a pessoa que está ganhando com esse esquema. Então, o que eu acho você tem que, basicamente, você não pode, aí, do ponto de vista metodológico, dentro do processo de comunicado ao cliente, você pode falar, olha, daqui a 3 horas você vai receber um e-mail com uma pesquisa, tá? Não esquece de avaliar a gente. Cara, isso não tem problema nenhum. Você tá dando um estímulo para ter uma taxa de resposta maior. Agora, você não pode falar da nota, você não pode falar da metodologia, você não pode falar assim, olha, porque tem gente que faz isso, tá? O NPS você tem, acho que a maior parte das pessoas conhecem o NPS, Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas assim, só pra falar isso, tem gente que acha que isso é ok. Ah, mas o cliente não sabe que 9 e 10 é promotor, eu quero que seja promotor. Aí a pessoa fala assim, ó, não esquece, ó, o bom pra mim é 9 e 10. Sabe? A pessoa tenta... não pode, isso não pode. Eu queria, em cima dessa parte de coleta, trazer uma parada interna nossa aqui. Ontem mesmo, o Luciano estava falando com os outros times, só para a galera entender. O Gabriel, que está aqui atrás, ele faz parte do time de CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado. E hoje o CSC ele usa o Asana, que é uma ferramenta nossa, para medir toda a experiência. E aí ontem foram mudadas algumas questões de processo, e hoje existe no final de cada entrega do CSC uma nota que o time do Prime vai dar, uma nota que o time de conteúdo vai dar. E ontem o Luciano fez uma coisa muito engraçada, eu queria que você falasse isso aqui, porque o Luciano falou assim, e gente, eu sei que isso aqui não é Disney não, não é para dar só nota 5 na entrega não, é para poder dar a nota mais por direita aí. Porque se o negócio você pediu para editar, voltou e tal, a experiência final pode ter sido 5. Mas você teve mais momentos ali que você teve que pedir pra editar, ajuste e tal. Exatamente, o que a gente fez foi, a gente pegou a primeira leva de dados coletados, foi assim, ele não é uma ferramenta para gerenciar a experiência propriamente, mas a gente analisa e criou um campo customizado lá que permite que, ó, quando o card é marcado como resolvido, obrigatoriamente o cara que criou esse card, ele tem que dar uma nota. E se for abaixo de 3, como aqui a empresa e a gente aqui demanda, e fica mais fácil de coletar a pesquisa, ó, tem que dar uma justificativa. Toda a nota de 3 para baixo. Pô, posso dar uma dica que resolve? Quando a pessoa dá 5, pede justificativa também. Essa é a ideia. Boa, pode ser. Pode ser. Acabou. A gente tem avaliação de desempenho. E acontecer na avaliação de desempenho das pessoas tem da... O 4, beleza, o 4 tá na expectativa, você não precisa justificar. Agora 5, cara, 5 é... Por que foi fenomenal? Tá excelente. Então justifica aí o que foi acima da justificativa. Perfeito. De nada, Gabriel. De nada, Gabriel. E aí, o que eu fiz foi... Dessa forma, porque aí você, cara, aí você vai conseguir ler. Aí você vai ver quem tá fazendo camaradagem. Faz sentido pra caralho. E aí, o que a gente fez foi, cara, eu sei que o mundo não é perfeito. E eu não posso chegar aqui dentro de um mês que a gente teve alguns pontos que eu identifiquei, sabe, que de erro, e vocês não terem identificado de erro. Então, tipo, aumentem a barra do critério. Sabe? Aumentem. Aqui não é Disney, não. Não é sobre ser a Disney, mas, tipo assim, pô, eu sei que, tipo, tem várias paradas que vocês divergem em relação, tipo, ao briefing, por exemplo. Então, aí a gente montou um outro que a gente vai medir agora nesse processo, que é o contrário. Então, tipo, a gente tem 2 notas a partir de agora. É a nota da qualidade da entrega, 0 a 5, e agora, o cara, quando ele terminou aquele card, ele vai poder dar a nota em cima do briefing. Pra ver se a qualidade do briefing tá vindo de acordo com o que o cara espera. E aí a minha ideia é cruzar essas demandas que tem uma qualidade muito baixa e uma qualidade de briefing também muito baixa. Legal. Isso aí. Pra que a gente... Porque aí você falou, eu falei assim, pô, você falou isso ontem com o Gabriel e todo o resto do time, é um case muito legal. E você tava já falando sobre NPS, cara. E aí, toda vez que a gente vai falar, eu acho que até a pessoa que deve estar ouvindo, a galera que tá ouvindo a gente aqui agora, pô, medida de experiência, os caras falam de NPS uma vez só. Parece que quando você vai falar de experiência, tipo, é NPS. Eu queria que você explicasse pra gente como o NPS funciona, se de fato ele é pra todo mundo, e se existem outras formas pra medir essa experiência, essa satisfação, que não o NPS. Porque parece que só existe isso. E parece que todo mundo vai usar o NPS pra tudo. Ah, eu tô usando o NPS no meu relacionamento agora, pra medir a qualidade da louça que eu lavei, sacou? Pode se recomendar se casar comigo. Tipo, eu quero saber se na louça a minha mulher é promotora, detratora ou neutra. Ela tá achando que eu tô lavando muito lento, é detratora. Porra. A minha seria detratora. A minha é neutra. Às vezes ela fala que eu lavei bem, às vezes ela fala, pô, tá sujo. Eu falo, tem que lavar com óculos. Bom, vamos lá. NPS, cara. NPS é uma...
é um tema muito grande, muito extenso, muito extenso. Vou começar um pouquinho da história, tá? Boa. E não vou contar a história do ponto de vista teórico, né? Um historiador. Vou falar mais ou menos a minha visão de como eu acho que o NPS se tornou o que o NPS é hoje. Uhum. O NPS, ele é uma métrica. Primeiro eu vou falar o que é, porque acho que tem Boa. muita gente que talvez não conheça, né? O NPS é uma forma de você medir a experiência do cliente em que você pergunta a recomendação. Então, ele é uma escala que mede recomendação, tá? E recomendação, segundo os autores, é uma boa proxy, uma boa aproximação de lealdade do cliente, tá? E aí já tem uma questão. Esse é o argumento deles, tá? De que você consegue ter uma boa aproximação de fidelização do cliente, uma vez que se o cliente é muito propenso a te recomendar, ele tende a ser muito favorável. Se ele é pouco propenso, ele ter uma experiência ruim, ele é pouco favorável. Você pergunta qual é a chance de recomendar a Quest, por exemplo, para um amigo familiar. Você tem adaptações para o B2B da pergunta, mas em geral é essa. O NPS ele é feito para geralmente uma marca ou um produto / serviço. Você pode pedir a recomendação do iPhone ou da Apple. Você pode recomendar marcas ou serviços. E aí depois eu também vou pegar isso e vou recortar como uma das críticas de como as pessoas usam errado o NPS no mercado. As pessoas pedem recomendação de atendimento. Assim, você recomendaria o atendimento? Você não Pode crer, você teve um problema para ser atendido. Pode crer. Assim, não, são usos que não é uso tradicional, não é legal. Eu vou falar sobre isso depois. E, enfim, então você tem uma escala de 0 a 10, uma escala de probabilidade, onde 10, teoricamente, é você ter muita probabilidade, 100% de probabilidade de... Você não explicita isso, mas é muito provável, né? De recomendar, e 0 não tem chance de recomendar. Essa escala ela é cortada em 3 grandes grupos, né? Promotores, 10 e 9, neutros, 7 e 8, e o resto é detrator, de 0 a 6, beleza? E aí o score vem de Net Promoter Score, né? O saldo de promotores que você tem é o percentual de promotores que você mede menos o percentual de detratores que você mede. Então, basicamente, o NPS ele significa intuitivamente o quanto você tem de promotor a mais que detrator. Ele é isso que... Quando você tem 40 pontos de NPS, significa que você tem 40 pontos a mais de detrator de promotor do que detrator. É isso que ele significa. Naturalmente, por ser essa escala um menos o outro, você pode ter 100% de promotores e 0 de detratores, então você pode ter um NPS 100, que é o máximo possível. Você pode ter NPS menos 100, você pode ter todo mundo detrator e 0% de promotores. Então, é a escala que vai de 100 a menos 100, beleza? Esse é o conceito. E qual é a história desse negócio? Né? Já existia pesquisa de satisfação, outras formas de você medir há muito tempo. Só que o NPS ele surgiu ali, se eu não me engano, foi perto de 2007. Entre 2003 e 2007, lá nos Estados Unidos. Mas pegou aqui no Brasil perto de 2010. Nós fomos uma das primeiras empresas a começar a fazer. E o NPS cresceu junto com a ideia de pesquisa transacional e experiência do cliente. Foi uma transição que o mercado fez muito junto. Por isso vocês têm essa sensação de que tudo se fala de NPS. Porque foi quase 3 coisas de mão dada ainda. Experiência do cliente, pesquisa transacional e NPS foram caminhando junto e fazendo com que esse negócio ganhasse muita relevância. E ganhou relevância por quê? Porque tinha a chancela da Harvard Business Review, foi publicado lá, né? É uma metodologia que a Bain Company participa, então a consultoria é muito grande. Fácil de entender também. Então, eu vou falar, ela é muito ela tem um sex appeal muito forte, porque ela é muito fácil de entender, ao mesmo tempo não é fácil demais de entender. Então, você fala de uma escala de satisfação, uma média de satisfação. Quando você fala de uma coisa que você subtrai, você tem uma métrica, sabe? Fica uma coisa mais... Você tem uma coisa que eu acho que é muito sexy na metodologia, essa de você segmentar grupos. Olha, esses são os favoráveis. Para você fazer o que eles chamam de close the loop, né? Você ligar para o cliente que é detrator. Isso é interessante. A gente fez isso no início da MB. Eu acho que pra gente, como plataforma de ensino, se aplica bem sobre pessoa ser detratora, neutra ou promotora da plataforma. Claro, sem dúvida Aí acho que se aplica. E a gente fez isso no início da Métricas, logo que a gente estava lançando, e a nossa ideia é passar a fazer isso a cada 6 meses. É rodar a pesquisa a cada 3 meses, desculpa, rodar a pesquisa de satisfação, o NPS como um todo, entender, pegar esses detratores e entrar em contato, entender por quê, mas também pegar os promotores e entrar em contato, entender por quê. Porque o promotor me ajuda a entender por que eles gostam, qual o nível de satisfação, qual o motivo dele estar ali. O que a gente tá fazendo que tá dando certo. Isso. E até me ajuda a promover melhor essa experiência. E o detrator me ajuda a entender o que eu não alinhei na expectativa com ele. Porque ele olhou alguma coisa e falou, vou assinar
mas depois que ele assinou, ele falou, porra, vou cancelar porque não faz sentido. Sim. E agora eu sou um detrator aqui. Uhum. Então a gente faz isso aqui na MB pra justamente medir Isso tem, essa tem informação. muita validade, cara. A mesma coisa, acho que só desculpa, um ponto legal foi do curso presencial. A gente fez o curso presencial aqui do Rio, nosso NPS foi de 96 ali. Legal, bem alto. E aí, quando a gente pegou esse curso, a gente entendeu o que eram os pontos principais, que a galera elogiou. Pô, os pontos principais eram exercícios. Então, para a segunda turma, a gente melhorou um pouco a experiência do nosso curso com mais breakpoints de exercícios práticos ali, porque a galera gostou muito disso. Então, pô, vamos botar um pouquinho mais que melhora até assimilar a assimilação da galera sobre isso. E o único ponto que foi o reclamado ali foi do local. Então, não que a gente esteja fazendo o segundo curso no Rio de Janeiro no melhor local possível, mas eu não podia olhar aquele dado e falar, reclamaram do local, mas pô, tá tranquilo, eu vou seguir aqui. A gente pensou num outro local, vai testar, vai medir de novo, se esse local foi melhor, não foi, vamos pensar de novo outro local que melhora essa experiência, né? Cara, não poderia ser Métricas Boys se eu Pô, muito obrigado. Gabriel, dá um serra aqui o podcast. Com esse Não, mas a negócio, gente enviesa porque a gente condiciona o coffee break. Brincadeira. O que eu ia recomendar a vocês é aplica 2 meses depois. Pega Legal. essa base e manda. E vê se é 96 ainda. Legal. Porque toda vez que você faz, tem uma experiência muito enriquecedora, muito quente. Conteúdo, educação, é muito... A não ser que você tenha realmente uma experiência muito ruim, é muito provável que você tenha um NPS muito alto. Porque você sai muito impactado se foi um conteúdo bom. Mas é interessante, depois de um tempo, pesquisar para ver se a pessoa ainda tem aquela percepção positiva. Ou seja, se foi um conteúdo que modificou a vida da pessoa de alguma forma e que perdurou, entendeu? Então já fica a dica pro time do Prime aí, por favor. Roda daqui a pouco de novo. Porque aí aí vocês vão poder medir o gap. Assim, olha, eu fiz Perfeito. um curso desse conteúdo. Ele sai com o NPS alto e mantém o NPS alto. Eu fiz aquele conteúdo. Sai com o NPS, às vezes até um pouco mais baixo e... Às vezes o NPS até sobe, pode subir, Maneiro. pode ser que o cara vai aplicar no dia a dia e se surpreenda e até No nosso caso faz sentido, porque se o cara der uma nota baixa, e aí nesse caso a gente, para todos eles, independente, quando o cara ele contrata o curso presencial, no final a gente dá acesso à nossa plataforma, que é o EAD. Por 30 dias. Então nesse caso, cara, ele pode não ter entendido algo aqui, Mas ele mas reforçou depois lá. ele reforçou lá Legal. e aprendeu, e aí nesse caso a nota Sim. faz sentido mudar. Mas enfim, eu tô contextualizando o NPS, então o Boa. NPS de fato, cara, se tornou mundial por causa da simplicidade, mas ao mesmo tempo desse sex appeal que ele tem, da metodologia, das chancelas que ele tem. E aí isso virou um comportamento de manada. As pessoas começaram a adotar, quanto mais pessoas adotam, Mas mais jogando começaram a força. adotar e vai ganhando Aham. força, vai ganhando É. força. E aí existiu um movimento dentro dos executivos muito forte, né, dentro das empresas. Tem um estudo, se não me engano, é da Bain, que mostra que as empresas que estão listadas na Bolsa de Nova York, são centralizadas em NPS, né? Tiveram uma valorização de preço de ação maior do que as empresas que não têm. Então você tem vários argumentos a favor. A gente já fez muitos estudos mostrando que o NPS tem uma correlação realmente grande com a fidelização do cliente. Maneiro. Quando eu comparo um cliente promotor a um detrator em probabilidade da pessoa voltar a comprar, de voltar a uma mesma loja, ou de se manter, por exemplo, cliente do mesmo cartão de crédito, é realmente muito impactante. Então é uma metodologia que tem validade, tá? Isso é a primeira coisa. Não tem como dizer que não tem validade. Tem Mas metodologias piores. Mas tem seus pontinhos Isso, ali. tem seus pontos que é onde eu vou chegar aí. Legal. Né? Quais são as questões do NPS? Né? Primeiro, a gente vê muita... o NPS ele pode ser aplicado numa pesquisa transacional quando a gente estiver falando lá daquele ponto. Lembra que eu falei que tem modelos de negócio que é relacional e transacional que Perfeito. conversam? Lembra? Perfeito. Porque, teoricamente, o NPS é uma medida relacional, cara. Ela é relacional. E é isso que é estranho, porque o NPS cresceu junto com a pesquisa transacional. Né? Entendi. É uma pesquisa mais voltada. Ela é uma forma de medir mais voltada à pesquisa relacional, que você falou aqui até no Isso. início do podcast, só que a galera tá aplicando isso na transacional. Pensa o seguinte, você recomendar a Claro, tá? Depende de quantos fatores que você tem de experiência com a Claro. Porrada. Depende do preço, depende da qualidade do atendimento lá na loja que você fechou, Qualidade depende do serviço, do entrega. sinal que ele tá provendo. Cara, depende de Sim. muitas coisas. Ou seja, é relacional. Depende de muita coisa. E aí o que acontece muitas vezes é que o cara faz uma avaliação de atendimento e coloca o Aplicado NPS. a isso. A pessoa faz uma avaliação de venda e coloca o NPS. Uma avaliação de entrega e coloca o NPS. Lá, pá, De 1 a 10, pronto. 0 a 10. É. E aí o que acontece? Você vai ter na jornada vários NPS, e aí você vai ter uma série de NPS que não conta uma história única. Você tem um NPS que é pior ou maior, porque depende do momento que você está aplicando. Você
tá aplicando no momento que é crítico, aquele NPS vai Uhum. subir, o NPS vai... Então, o melhor uso do NPS ele é relacional mesmo. É você ter uma pesquisa relacional comparada com concorrentes. Isso é a metodologia mais clássica. No transacional, ele pode ser feito como a gente faz para alguns dos nossos clientes. Quando a gente tiver, principalmente varejo. Então, assim, porque aí sim você pode recomendar especificamente. Então, você teve a jornada completa ali. Fui comprar uma camisa, eu posso perguntar, qual é a chance de você recomendar comprar aqui na minha empresa para um amigo familiar? Porque você teve a experiência completa ali na loja, você já saiu com o produto e tal. E aí eu daria só um tempinho para dar tempo da pessoa usar o produto, porque isso Legal. faz parte da jornada. Então, eu acho que esses são os pontos principais, assim, a gente não... que eu diria, é o principal problema do NPS hoje, as pessoas fazerem criações das vozes da sua mente na metodologia, do tipo, como eu falei, você recomendaria... Eu já vi as coisas mais esdrúxulas, cara. Você recomendaria atendimento, você recomendaria o nosso chat, assim, cara. Eu falei, cara, ninguém recomenda essas Uma coisas, parada. cara. Que E a acho gente você falou usaria? um negócio interessante, porque aí nesse caso, pensando nessa jornada do nosso aluno no curso presencial, não faz sentido nem os 2 meses. Talvez depois dos 30 dias terem finalizados, a gente, Isso, a gente faz uma pesquisa. E nessa transacional, o que eu poderia usar que não o NPS ali? Então, aí, o CSAT, cara, que é o que que é o já existia. CSAT? CSAT é o nome americano para pesquisa de satisfação, que é uma Legal. coisa que sempre existiu. Uhum. E aí também tem muitas e muitas e muitas metodologias diferentes, né? Uhum. Eu diria que CSAT até tem... NPS só existe um. CSAT, cada empresa tem o seu. Se você for ler um livro de pesquisas, tem várias escalas que podem ser aplicadas. Tem empresa que aplica com escalas de 1 a 7, 1 a 9, 1 a Uhum. 10, 1 a Uhum. 5, que é a mais tradicional, que é aquela escala de Likert padrão de muito satisfeito ou muito insatisfeito. Tem algumas pessoas que não gostam do meio, aí fazem uma escala de 1 a 4. Todas essas são escalas de Likert, Uhum. mas tem porquês, ganham, vantagens e perdas de cada uma dessa. Né? A escala menor, ela tem uma vantagem de semântica, você transcreve a escala de número por um significado de Uhum. ótimo a bom. Uhum. Isso facilita a pessoa preencher, deixa mais fácil cognitivamente da pessoa preencher. Mas, ao mesmo tempo, faz com que você tenha uma memória de outras experiências que possam interferir no seu Legal. processo de Uhum. resposta. Né? É uma escala muito batida. Uhum. Nesse caso, então, quando eu peço algo no iFood e ele pede para eu De 1 a avaliar 5 o ali. entregador, são 2 valores só. Em que caso entraria? Seria um O CSAT. joinha ou pra Não baixo, seria um né? É um NPS. CSAT. É um CSAT, com No certeza. Aquela caso do escalinha Uber de estrelinha é também. um CSAT, é uma escala de satisfação. Tá? Legal. Aquilo ali a galera inventou. A galera usa escala stars. Mas isso é tudo no final do dia, É cara. CSAT. Eles estão Você- empacotando de novo o que já existe há 20 anos. É uma pesquisa de satisfação numa escala de 1 a 5. Você Não, no acredita... caso do iFood é Joinha thumbs ou up, dislike, thumbs né? down. Então, né? o thumbs up, thumbs down, se você quiser reduzir ao máximo, é uma escala binária, Uhum. positivo ou negativo, que Sim. também é como se fosse um Likert com 2 opções. Satisfeito ou insatisfeito, tá? Perfeito. As pessoas estão indo muito para esse caminho, que eu acho que é um caminho de excelente usabilidade, mas eu acho que deixa a desejar na qualidade Eu ia te fazer do essa material. pergunta. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que, sei lá, tô numa experiência onde eu comprei num e-commerce, beleza? Uhum. De, sei lá, móveis, por Aham. exemplo. Cara, chegou o meu produto. Você entende que se alguém me ligasse para fazer um CSAT e Uhum. de acordo com o que eu respondo, ela tivesse um translate para dar a nota 1 a 10, isso faria sentido, por exemplo, 1 a 5? Vou dar um exemplo. Eu tenho algumas palavras que eu associo essas palavras ruim e tal a algumas notas. Uhum. Então eu tô te entrevistando. Eu falo, a jornada que você teve no site foi uma jornada boa? O que você entendeu? O que foi interessante para você? O que não foi? De acordo com o que você me fala, Uhum. eu faço um translate para dar uma nota, isso é uma parada interessante, por exemplo? Não tem como fazer, porque eu preciso Legal. que todo mundo responda a mesma escala para eu Mesma conseguir escala pra fazer poder um ter indicador a mesma coerente. parada. Porque não tem nenhuma metodologia que consiga fazer com 100% de certeza uma transcrição de escala. Entendi. Então já existiram clientes que buscaram a gente, faziam uma pesquisa no modelo, falaram, eu quero mudar o modelo, e estão justamente mudando o projeto para a gente, falaram, eu quero mudar essa escala. Como é que faz isso? Tem alguns métodos que são todos eles debatíveis, mas que você consegue fazer, mas nenhum deles é infalível. Então, assim, não aplique Legal. não aplique pesquisa de satisfação com escalas diferentes para clientes diferentes. A escala tem que ser única. Você tem que entender, é o que eu falei, é tudo com muita nuance. Por isso que as pessoas leem conteúdo, como a gente fala, começando antes, topo de funil, e vão fazendo as coisas, mas assim, é muito complicado, cara, é muito complicado. Porque assim, vai depender muito do perfil do seu cliente, do objetivo que você quer. Se você faz a pesquisa há muito tempo, pode existir validade para você ir para uma escala de 1 a 7, por exemplo.
Entendi. Tem gente que tá aplicando agora com escala de 1 a 7. Por quê? Você quebra completamente a cabeça do cliente. Você entende? Quebra. Uhum. Se eu te pedir uma coisa numa escala de 1 a 7, você vai ter que pensar pra responder. Porque na minha cabeça o 7 É o contrário já da não ideia do binário. É, Uhum. sim ou não. É você justamente entender que a pesquisa, a pessoa tem que parar pra responder. É, Ele tem que parar pra pensar pra responder. E o 7 na Entendeu? tua cabeça não te remete a muito bom. O 7 Isso. remete a passei de ano. Isso. É. Aí tu vai falar, putz, mas eu tô um pouquinho, eu vou dar 6. Tu sai daqueles É, tu fala, padrões mas do 10, 6, do é. 5, do 0, numa escala de 0 a 10. Faz o cara Ou do vou pensar, dar de 5, fato, vou uma dar experiência 4. que ele teve pra poder... Isso. É. Então, tem gente que faz com a 9. Então, tem benefícios e problemas. Uhum. Mas uma escala de 1 a 7 é muito difícil de transcrever em semântica. Maneiro. Então, é isso. Agora, você vai só aplicar isso, um questionário super pequenininho, beleza, um de 1 a 7 funciona. Agora, você vai aplicar uma bateria com 25 atributos de 1 a 7, meu irmão. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, ainda, pra gente depois entrar na parte da análise. Como é que a gente transforma isso em decisão. Mas acho que uma última pergunta aqui é: eu vejo, e já aconteceu comigo, de alguns momentos de experiências que eu vivi, eu dar 10 e meio que não falarem comigo, e se eu dou nota mais baixa, me ligam. Você acredita que. E até a gente fez isso na Métricas Boss. Eu não acho que a entendo. receptividade das pessoas muitas vezes é muito boa. Uhum. Quando você liga pra ela: oi, tudo bem? Eu vi que você participou da nossa pesquisa e tal. Eu queria entender alguns motivos. Nem sempre a Uhum. reação da pessoa que te deu nota baixa ali, é um detrator, vamos supor na escala de NPS aqui, ela tem uma receptividade. Parece, e ao meu ver, até no início da Métricas Boss, quando eu mesmo ligava para as pessoas, eu percebi isso. Eu fui ligar e falei: pô, tudo bom, meu nome é Gustavo, cara, sou um dos fundadores aqui da Métricas Boss, eu vi que você fez a nossa pesquisa de satisfação aqui do Prime, queria trocar uma ideia contigo rapidinho só para entender os pontos que eu posso melhorar aqui e te dar, quando eu aplicar as melhorias, voltar a falar com você e te dar 30 dias de trial para ver se você verificou que a gente melhorou nos pontos que você falou. Aí tinha gente que falou assim: não, cara, cancelei porque é o que eu não quero. Ou, pô, não, eu quero nota baixa. Eu liguei, selecionou 10, eu tive que ligar pra 60, sacou? Tipo, porque tinha gente que não queria falar, tipo, pô, não, dei nota baixa, eu não quero falar essa porra, entendeu? Sim. E tem gente que é mais apta. Como é que poderia ter uma forma, ou você, com a experiência que você tem, de você realmente coletar mais informação desse detrator ali, ou desse promotor? Porque o promotor muitas vezes vai falar bem pra caralho, ele vai te atender, ah, eu amo, porra, é maravilhoso. Não, o que você tá falando é correto e a gente faz, tá? Uhum. Assim, é porque aí são duas pesquisas diferentes. Você responde Perfeito. uma pesquisa anterior, aí você tem uma. Perfeito. Só para eu explicar para o público Boa, geral. boa. Quando uma pesquisa de NPS é uma pesquisa de satisfação. Você é desfavorável, Uhum. detrator ou insatisfeito ou muito insatisfeito. Uhum. O critério pode ser flexível. E aí você faz um close the loop, aí você liga para essa cliente Isso. para fazer uma tratativa, que a gente chama, né? Você vai tratar esse problema que o cliente teve. Cara, a estatística que a gente tem, em geral, é que você consegue converter mais ou menos, depende muito do segmento e tal, Claro. mas você consegue converter quase 70% de detrator para não detrator. Pra Ou neutro, para pelo neutro ou para menos. promotor. Legal. E para promotor um pouquinho menos, mas a maior parte vai até para promotor. Legal. Se você realmente fizer uma boa tratativa. Uhum. Só que, cara, sempre vai ter esses casos que você falou. Vai ter esse caso que o cara tá mal-humorado, o caso da pessoa Ninguém que não num tá nem dia, aí, o cara não puta. quer mais o produto mesmo, o cara marcou detrator porque ele É igual quando a gente tava fez achando que era também, uma outra que o pessoal coisa. falou que não tenho tempo, tipo, não tenho como isso, resolver esse isso. problema de você não ter É tempo. que, na verdade, ele não entendeu bem a escala quando ele aplicou. É porque eu acho que é ele isso. não é um detrator, né, de verdade. Ele só não quer o gostou do produto. Ele só não exato. quer o produto, Pô, não é pra ele. o cara me dá a nota de detrator e depois falar que o problema é que ele não tem tempo, pô, calma aí. Uma parada é: você gostou do produto? É isso. Outra é você não ter tempo. O não ter tempo é motivo do cancelamento. Isso. Não você ser Por isso que detrator o ali, outro NPS nunca vai promotor. ser 100, cara. O Maneiro. NPS vai depender... Sempre vai ter alguma coisa, né? Vai depender de alguma coisa do dia a dia do cara. Boa, boa. Cara, isso é muito bom. Cara, a gente falou muito agora dos pontos pré. Falamos pra caraca da coleta, que eu acho que é um dos pontos mais importantes para não ter viés. E agora, como é que a gente transforma esses dados em insights aqui? Você pode, inclusive, trazer case pra gente aqui de como, baseado nessa pesquisa e ao analisar, você conseguiu descobrir um problema num cliente, ou uma oportunidade também, ou algo que não era ruim, mas podia ser aperfeiçoado. Como é que é essa parte final? Porque, pelo menos, o que eu vejo, e aí da nossa área, que não somente é uma pesquisa, mas é da área de dados, é que muitas vezes as pessoas acreditam ser muito fácil isso. Então a galera, ela se preocupa com a parte do antes na coleta, mas no final ela fala: não, isso é só abrir a ferramenta e pegar insight. Cara, você não pega, você só tá ou confirmando a tua hipótese, ou você só vai identificar qualquer problema, mas a oportunidade ou algo aperfeiçoado, muitas vezes você não entende. E entra em looping, coleta dado pra caralho e não faz nada com isso. Como é que você faz isso? O que você já viu de aperfeiçoar, arrumar um problema que o cliente não tava nem vendo que tinha? Cara, vamos lá. Acho que a primeira etapa aí, e eu acho que esse é um ponto muito crítico que você tá falando, porque tem muita gente que busca Quest por causa disso. A gente é uma consultoria, né?
E muita gente busca justamente porque aplica a metodologia tradicional do NPS. Uhum. Né? E aí a metodologia tradicional é NPS causa raiz. Geralmente ou aberta ou uma fechada seletiva única. E, cara, isso dificilmente vai ser suficiente para você tirar insight. E aí as pessoas ligam e falam, cara, eu faço NPS, eu não consigo saber o que fazer com isso aqui, não consigo endereçar. Não consegue virar plano de ação. Perfeito. E aí, assim, o ponto que eu falo é, eu não acredito, algumas pessoas vão discordar de mim. Eu não acredito na metodologia tradicional do NPS. Eu acredito no indicador NPS. Ele tem seus problemas, como a gente estava falando. E na forma como fazer. Mas eu acho que o NPS tem que ter sempre um CSAT atrelado, perguntas adicionais. A gente lá na Legal. Quest trabalha com a metodologia que a gente chama ERIC, emocional, em pesquisa relacional, né? Na parte de relacional, que é estratégica, a gente trabalha com ERIC, emocional, racional, inconsciente e consciente. Em que eu tento explicar a recomendação do cliente e os outros indicadores de experiência do cliente, CSAT e outros que a gente tem também, olhando todos os pontos de vista. Porque quando você mede causa raiz, quando você está pedindo para a pessoa falar o porquê de uma nota, você está medindo só a parte racional consciente. Você não está vendo nada de emoção. E isso está pegando o espontâneo que a pessoa está falando, é só o lado consciente. Mas tem muita coisa que a pessoa não percebe que influencia aquela nota. Quer ver uma... Eu dou sempre esse exemplo. Pensa no iPhone. Tá. Você vai o NPS do iPhone é super alto. E eu sempre falo isso com meus clientes, né? Você tem um iPhone? A pessoa fala, tenho. Qual é a chance de recomendar? Todo mundo dá 9 e 10. Todo mundo é promotor de iPhone. Todo mundo. E aí eu falo assim, tá, qual é o principal motivo para você dar essa nota? A pessoa vai falar, não, eu gosto da usabilidade, eu gosto... A gente sabe que não é só isso, né? Sabe que tem status atrás, identificação com a marca atrás. Você já tem outros atributos que são emocionais que não vão e que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não sabe. E aí você tem métodos de pesquisa para você capturar isso. Maneiro. Então você pode estimular outros atributos. Qual o nome dessa metodologia que você falou? É ERIC. É uma metodologia nossa. Eu criei, testado. Tá. Metodologia Muito nossa. irado. Proprietária nossa. Eric é o nome do seu filho. Não, tá. eu só achei... Não, porque o Luciano, quando inventa as coisas aqui, ele dá o nome. Otto, Eloá. Não, é de Kátia. Eric, a gente achou um nome legal. É um acrônimo. Exatamente. Para emocional, racional e consciente. Que é maneiro, a ideia maneiro. de você ter toda uma visão completa do cérebro do ser humano. Porque a gente toma decisões todos os dias usando o nosso consciente, que essa vozinha aqui é o que a gente acha que a gente quer. Tem o que a gente quer de verdade, que é o que o nosso inconsciente empurra a gente. Por exemplo, eu tô fazendo dieta agora. Meu consciente quer que eu não coma um doce. Aí eu cheguei aqui, eu vi um Serenata de Amor, eu peguei o Serenata de Amor e abri. Aquilo não é o meu consciente, é o meu inconsciente que quer caloria e tá me levando por aquele caminho. É endorfina ali. Então, assim, nosso cérebro tem uma série de processos. Eu tô falando aqui do inconsciente, não é inconsciente freudiano, tá? É um conceito de neurociência, inconsciente cognitivo. Tem processos que acontecem, a gente não tem consciência dele e que levam a gente para caminhos que a gente não sabe. E dentro desse processo todo cerebral, você tem uma parte que é emocional e uma parte que é racional. Então você pode ter um vínculo emocional muito forte com uma marca. E isso, por exemplo, é um case que eu posso falar já de análise. Eu tô falando de tudo isso porque isso vai linkar com a análise que a gente está falando. Nubank. A gente faz muita pesquisa de cartão de crédito. Não é o Nubank, então posso falar. São outros cartões, mas é uma pesquisa relacional. As pessoas acham que o diferencial do Nubank é ser barato. Não é, cara. E sabe que eu posso provar muito fácil isso. Quando você olha o NPS de vários bancos digitais, tem o do Nubank, tem o do C6, tem o do Inter, por exemplo. O do Nubank é o maior de longe. Sabe quais são os atributos que hoje que fazem diferença? Experiência, que é um atributo racional, que é o que você vivencia com ele. Experiência, aplicativo, tal. Facilidade, o quanto ele te salva de tempo realmente. E, cara, dentro dessa nossa análise do Eric, a gente juntou isso tudo num componente que a gente chama de engajamento que a pessoa tem, que é a conexão, na verdade. O atributo é conexão. Que é a conexão que a pessoa tem com a marca. Então, identificação com a marca, status. Isso, cara, o Nubank tem, os outros bancos digitais não têm. Essa é uma diferença de 25 pontos de NPS. E o produto não é muito diferente do C6 pro Nubank. O produto em si. Então, assim, tem muito do que explica a variabilidade do NPS que não é racional. Por exemplo, vou dar um outro que eu não posso falar o nome, mas é uma empresa grande, B2B, que trabalha com coisa de construção, tá? E a gente fez a pesquisa com o cliente final e com um profissional que usa esse material, beleza? O que acontece? Quando eu olho as avaliações racionais, tá?
o cliente final tem uma avaliação melhor do que esse outro cara aqui. Só que o NPS desse outro cara tá mais alto do que desse cara. Você não consegue explicar pelos atributos racionais. Ou seja, se eu falar os atributos racionais, eu vou dizer o que é. Quando eu olho o lado funcional do produto, qualidade do produto, quando eu olho esse tipo de coisa, você não consegue explicar a diferença. O NPS fica invertido. Aí você olha os atributos emocionais e você entende. Porque, na verdade, esse outro cara tem um engajamento emocional e uma boa parte da recomendação é explicada pela variabilidade emocional do relacionamento que esse cara tem. Entendeu? Então, a gente trabalha muito metodologias que são mais sofisticadas juntas com o NPS para conseguir contar um insight. Porque se você vai só no padrão, você não consegue, tá? E como é que isso vira ação? Né? Tem várias formas. Por exemplo, na transação... Eu vou dar um exemplo mais estratégico e um exemplo mais operacional e tático. Teve uma empresa que a gente trabalhou no processo de entrega. E aqui, assim, gente, não tô falando das empresas porque, assim, a gente tem contrato, tem a galera tá ligada, a galera tá ligada. A gente também não A gente também não pode tem que ter muito cuidado, assim, esse tipo de coisa, né? Apesar desse primeiro ser na época, a gente tinha case, eu apresentei em alguns eventos, como pessoas nas empresas mudam muito, eu fico com muito receio, porque já tem alguns anos de eu explorar e ter algum problema, porque, assim, a audiência de vocês é imensa, né? Obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá. O case mais operacional, a gente trabalhou com uma empresa focada em entrega, e aí, de novo, não fazendo só o NPS. Na verdade, nesse a gente nem olhava quase o NPS. O NPS estava lá, a gente pode botar o NPS mesmo na transacional, mas é só você não usar ele como principal indicador. O ponto não é ter NPS ou não ter NPS, o que você olha como mais relevante. Então, a gente usava um CSAT de entrega, e a gente tinha vários atributos de entrega específico. Era uma empresa de mídia, né, que entregava em jornais. Então a gente tinha, que entrega ainda, né, na verdade. E a gente tinha uma série de atributos, por exemplo, qualidade como é que é? Do papel, enfim, da impressão. A gente tinha o horário de entrega, a gente tinha inconformidade e conformidade com a periodicidade de entrega. Ou seja, assinei 7 dias, chega nos 7 dias, assinei 3 dias, chega nos 3 dias e tal. Enfim. E a gente conseguia mostrar quais desses processos eram mais relevantes para a satisfação geral de entrega, e a gente sabia que se satisfação geral de entrega mudava o NPS. A gente conseguiu reduzir em 70% a insatisfação com a entrega e aumentar, duplicar o NPS desses caras, vou falar algumas ações que a gente fez. Por exemplo, a gente tinha um fórum mensal em que a gente olhava isso tudo junto, e aí a gente tinha um problema, por exemplo, com um assinante novo. E aí o que eles descobriram que o que acontecia é que você tinha distribuidores que faziam a entrega dos jornais, tá? Para as pessoas. E esses distribuidores, eles sempre deixavam os assinantes novos por último. Porque eles iam no que eles sabiam fazer primeiro. E aí, o que acontecia eles iam no que eles sabiam fazer primeiro, a primeira assinatura tendia a ficar atrasada, porque ficava por último. Cara, qualquer intercorrência atrasava. Então, o teu primeiro exemplar, tu acabou de assinar, chegava... E aí, outra coisa que a gente descobriu no projeto. Jornal, por ser uma mídia antiga, se você entrega 11 horas, não entregou, meu irmão. Você já foi pro trabalho. Porque acabou. Eu já vi a coisa na internet. E aí o teu jornal joga fora, vai virar negócio pra limpar xixi de cachorro. Porque o jornal já é do dia anterior. Né? E aí tu tem que ler 8 da manhã. Chegou às 11, tu não leu. No dia seguinte não vale de nada. Aquele negócio hoje em dia não tem validade nenhuma. Então o que a gente viu é que tinha uma correlação muito grande entre a percepção de inconformidade na entrega com o horário de entrega. Então a gente começou a trabalhar muito essas coisas e por exemplo, criou um plano de ação que foi mudar. A lista, todos os novos saíam em primeiro lugar, para o cara ter uma boa primeira impressão. A gente conseguiu mostrar que a primeira impressão era muito importante, realmente, para... O cara que tinha uma experiência muito ruim no começo, ele tendia a manter essa experiência ruim, tinha uma probabilidade de cancelamento maior, inclusive. O que a gente mostrou o impacto de uma má experiência na entrega para um cara que tinha 6 meses, 12 meses, era pequeno, era bem pequeno. Mas o impacto de problema de entrega na primeira semana gerava uma probabilidade de cancelamento muito maior. Então a gente foi tratar muito esse primeiro exemplar, eles mudaram o roteiro e resolveram, cara. Sim, o indicador fez assim, de inconformidade. E a gente plotou no gráfico e caiu. Outra coisa simples, tinha um problema de estado do jornal. O jornal chegava ruim. Começaram a ensacar o jornal. Coisas simples, cara. É muita verdade. Já até sei quem é. Porque o maluco passa na minha rua e joga o jornal ensacado. Então, passaram a ensacar o jornal. Porque assim, o jornal não era ensacado. Aí porque às vezes o maluco joga na rua, a casa de rua. Jogou, choveu, acabou, estragou. Cara, muitas vezes, esses processos, eles existem para que essas coisas sejam discutidas dentro da empresa. Você entende?
Que esse é o tipo de coisa que você não precisaria de um indicador para mudar. Aham. Sim. Mas você bota o indicador, você começa a discutir como vai melhorar. E aí, quando você Perfeito. discute como vai melhorar, que é o conceito da centralidade do cliente. Quando você traz a voz do cliente pro meio, o cara tá falando, tá chegando uma olhada, e o cara fala, putz, eu tenho que mudar isso aqui. Porque senão ele não se liga, tá no dia a dia, o cara tá pensando em outras coisas, como é que eu vou expandir, eu quero... Tá? Sim. Então isso é mais pra você entender como uma transacional chega no detalhe. Perfeito. O relacional nunca vai ter esse detalhe. Mas olha o que a relacional consegue ter. A gente trabalhou com outro varejo grande, que tinha um NPS razoável, assim. Com esses clientes a gente aumentou o NPS em 25 pontos em Maneiro. 2 anos. Que é um aumento, assim, muito alto para 2 anos. E eu vou dizer assim, que o principal do aumento é justamente o que eu vou falar. A gente Uhum. analisou o NPS deles e muita gente olha só o NPS, olha o número. E o número em si, não necessariamente ele é bom e ruim por ser alto. Por exemplo, essa empresa ela tinha um NPS alto, mas ela tinha boa parte do NPS dela vindo de aspectos que eu chamo de aspectos comoditizados, de preços e promoções. Vamos supor que dos seus 70 pontos de NPS, 40 pontos vêm de preço e promoção. Seu Uhum. NPS é alto de verdade? Você está comprando o Se você cliente. tirar o preço e a promoção, exato. Uhum. Perfeito. Porque preço e promoção não é seu, cara. Chega um Perfeito. concorrente e bota mais barato, Mais barato, a é. plataforma Sim, igual sim. a tua, Com certeza. acabou. Sim. Teu NPS vai sair, vai cair, você vai deixar... Perdeu o teu cliente. Então, assim, a lógica é você ter um indicador de fidelidade, de lealdade do cliente. Se você tem lealdade baseada em preço e promoção, Tá é fudido. terrível. É. Então, o que a gente falou pra eles é, não necessariamente vocês precisam mudar o NPS. Vocês precisam descomoditizar o NPS de vocês. Vocês precisam valorizar aspectos de experiência, atendimento, caixa, produto e desvalorizar preço e promoção. Cara, a gente conseguiu melhorar em 25 pontos o NPS deles, Maneiro. mudando, assim, por exemplo, preço e promoção saiu de contribuir 35 pontos para contribuir 20, caiu 15 pontos. Irado. E o resto subiu o suficiente para aumentar. Ou seja, o NPS não só subiu, como subiu de uma forma muito mais comoditizada. Uhum. Isso é uma visão de uma pesquisa mais relacional. Irado. Você entende? Você entender isso, estratégia do negócio, como isso liga com a sua margem, como isso liga para onde o seu negócio tem que ir. Então, isso tudo... Cara, mas isso não existe em framework e dashboard. Isso é fazendo todo dia, entendendo sobre... analisando, Não, e interpretando, muito entendimento olhando pra de dentro pra negócio, olhando caralho, pra sabe? dentro. Conversando, exato. Que aí, no final das contas, o lance de você... Ah, então vamos sacar o jornal. Pô, não é só em sacar o jornal. Vamos procurar, então, agora uma solução que vai atender esse cara que tem um baixo custo. Então, esse processo de discussão é um ciclo virtuoso, né? A gente tem uma pergunta final aqui pra você no podcast. Vontade. Que a gente vai te fazer essa pergunta e vai dar um recado rápido pra voltar com você na pergunta. A pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: a gente tem tido de vez em quando, e acho que outras pessoas podem ter o mesmo problema, que é como a gente pode fazer com que a nossa taxa de resposta a essas pesquisas aumentem. Uhum. Eu sei que tem gente que atrela, responde e ganha um bônus. Como é que a gente pode fazer isso? Eu queria que você trouxesse para a parte final pra gente. Como é que a gente pode aumentar essa taxa de resposta e quais cuidados que a gente tem que ter no final de tudo isso que a gente falou aqui? Que antes, rapidinho, a gente vai dar um recado, né? Recado esse, que é pra você poder... Vou fuder a nossa nota do NPS no Spotify. Vai fuder, não. Você tem que avaliar essa Você porra tem que aqui. avaliar isso aí com 5 estrelas, porque você vai querer que, nesse caso, o algoritmo do Spotify propague o nosso conteúdo, beleza? Então, não só no Spotify, mas no YouTube também. Clica lá no curtir, ativa o sininho para você poder receber a notificação e compartilha com outras pessoas. É isso aí. Tem muita gente que tá começando a responder. O Luciano sempre falou assim, ó. A melhor forma de você dar indireta pro teu chefe é compartilhando os cortes, as pílulas. Exatamente. Então, tem gente comentando nos nossos podcasts falando, já tô preparado para dar indireta. Como é que você consegue ser indireta? Tem três formas na realidade. Você pode ir no Instagram do Luciano, no meu ou no da Métricas, que as pílulas do podcast estão sempre lá. Número 2, no Instagram dos nossos participantes, da empresa deles, que eles também postam lá. E terceiro, vai no canal do YouTube da Métricas Boss, nos nossos shorts. A gente tem postado mais de um por dia, são as pílulas do podcast como um todo. Pega o link de um short desse e envia pro seu chefe, sua Escrevi sócia. e saí correndo. Escreve, sai correndo. Fala assim, gente, achei isso interessante, não sei porquê. Joga lá e corre. Short, cara. Eu adoro podcast, mas é legal. O short é um formato bom. É um formato né? maneiro, né? Conta pra gente aí agora. Cara, essa tua pergunta é a pergunta de 1 milhão de reais. Isso eu deixei no final. Agora, qual a métrica que a gente tá olhando? Retenção. Isso aí é a pergunta de 1 milhão de reais. É o que eu falei, as pessoas estão muito focadas nisso, né? As pessoas querem mais resposta. Uhum. No podcast de pesquisa eu falei Sim. um pouco sobre isso. Como não necessariamente você precisa ter uma amostra muito grande. Perfeito. Você precisa pensar muito nisso, ter uma amostra muito grande se você tem... eu quero ter uma visão para cada uma das lojas. Aí realmente você vai ter no Brasil Perfeito. inteiro uma amostra gigantesca. Aí vai precisar ter uma amostra gigantesca.
Mas para não entrar muito nisso, cara, a forma número 1 que eu daria de dica é: veja se o canal de coleta que você está fazendo ele é o canal ótimo para o seu tipo de cliente. Então, Perfeito. assim, tô falando com um público que é um público um pouco mais velho, um público que menos digitalizado, né, com uma classe social mais baixa. Talvez os canais digitais Por não onde sejam o eu vou melhor falar, público, né? talvez o Perfeito. CMS seja um canal melhor. Então, entender qual canal e que qual canal tem fit, testar canais é importante. Legal. E porque assim, cara, não existe regra de bolso. Tem vezes que você testa SMS, funciona muito bem, porque depende de uma variável, que é a principal variável para taxa de resposta: qualidade do mailing. As pessoas acham, não, mas ainda. Não. O principal é a qualidade do mailing. Se tem um mailing que o Então, telefone tá todo errado, vai ter 0% de você taxa tá de resposta. ferrado. Tem um mailing que o teu e-mail tá todo errado, é 0% de taxa de resposta. Então, principal variável que explica a variabilidade da taxa de resposta entre empresas não é técnica de e-mail marketing nenhuma, é qualidade de mailing. Então, assim, passo número 0 é garanta que seu CRM, que é a sua base, tem qualidade, né? Tem um bom processo de coleta de informação do seu cliente na ponta ou com enriquecimento de informação, o que quer que seja. Isso é muito fundamental para você aumentar a taxa de resposta em pesquisa em qualquer coisa que você vai fazer. Tem algumas melhores práticas de e-mail, né? Uhum. Mas eu acho que essas você encontra mais online, isso é Perfeito. prática de e-mail marketing também. Uhum. O que eu ia falar, e eu acho que esse é o último ponto que é importante, tente trabalhar multicanal, Legal. né? Não Multicanal só de fazer por pesquisa. uma parte. Boa. Isso. Porque a multicanalidade tende a ter vantagens não só em você aumentar a quantidade de resposta, porque você vai... Tem clientes que são mais propensos a responder por e-mail, Uhum. mais propensos a responder por telefone, SMS, então você vai capturar todos esses e você Uhum. vai conseguir ter uma amostra maior em quantidade, mas você tende a ter uma amostra mais diversa em qualidade também. Porque justamente você capta perfis um pouco diferentes quando você tem Uhum. multicanalidade, né? Tem algumas pesquisas que sugerem isso. Tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente quando você mistura telefone, e-mail, SMS. Para alguns modelos de negócio, para alguns tipos de pesquisa, você pode ter diferença, né? Dependendo do tipo de questão do estímulo, se você tem uma questão espontânea, estimulada. Telefone e e-mail pode ser diferente, então você tem que ter cuidado. Mas SMS e e-mail é super tranquilo de misturar. Tende a não ter, porque o SMS a pessoa vai acabar tendo um link ou respondendo mobile mesmo. Uhum. Então, essas são as formas, cara, que eu daria genéricas, Legal. sem olhar um caso. Então, usar multicanal, testar canais diferentes, porque você pode estar usando um canal que não tem a ver com o seu cliente. Trabalhar a qualidade da listagem que você tem de telefone e de e-mail, que são os mais importantes. Eu acho que são dicas mais gerais. Tem uma que é interessante, mas tem um ponto negativo, que tem muita gente que hoje coloca o NPS já no texto, no corpo do Uhum. e-mail, e faz o WhatsApp já direto com o NPS também. Isso tende a ter uma boa taxa de resposta. O bom do WhatsApp Business, já usando, é que você já pode mandar ali e a pessoa só responde ou só clica no botão, né? Isso. E já Isso é bem. A taxa tende a ser bem boa. bem boa, né? Mas qual é o problema disso, né? A gente estava falando na parte de análise sobre a necessidade de ter um questionário que tenha perguntas que te dê capacidade de fazer uma análise profissional. Perfeito. E essa metodologia, geralmente, é uma metodologia muito pouco sofisticada. Então, você vai ter um indicador e você vai cair naquele ponto de novo. Beleza, eu tenho uma super taxa de resposta. Então, às vezes, a minha percepção disso vale a pena eu ter 20% de taxa, ter mais resposta e pouquíssima informação, ou eu ter 10% de taxa, 7% de taxa, Mas tem mais ter um questionário com 20 perguntas, bem qualificado, que tem uma margem de erro, às vezes, um ponto menor, Uhum. e eu consigo fazer uma análise muito melhor. Eu Perfeito. sempre vou achar que é essa a segunda Segundo opção. lado também. Então, por isso que eu falo que não necessariamente a quantidade é mais importante, ou taxa de resposta é mais importante. Eu sei que intuitivamente, para quem Você não já é do pensa em mercado, coletar eu muita quero coisa. quantidade, mas, cara, quantidade Perfeito. muitas vezes não é relevante. É isso. Aulas. Aulas? Caralho, quando a pessoa é boa, a gente ouve de novo, né? Exatamente. Pô, tem que trazer. Tem Eu gente... já pensei em mais uns 2 então, podcasts. e tem muito mais gente boa também que a gente já chamou que estão batendo agenda pra vir. Então fica a dica. Mas esse tema aqui tinha que trazer. Porque pra gente, acho que já, tanto o time do Prime, tanto internamente, quanto pra Marina de CS ali também, de sales, a gente já reuniu um monte de Eu coisa. já consegui reunir um monte de pra coisa, fazer. de entender as diferenças. Porque assim, eu cobro muito a galera da gente ter, por exemplo, e eu chamava da maneira incorreta, tá? Burrice total, de, não, então vamos fazer uma pesquisa de satisfação por curso. Mas isso aí é outra métrica, é o CSAT, pra eu poder entender a qualidade. Agora,
Agora. Que isso, moleque, na Tá tirando moral. onda. Não, eu já vou dar um spoiler Mas é uma aqui. questão de satisfação, Sim, cara. com É um certeza, site, com certeza. presta satisfação. Eu já vou dar um spoiler Não, pra galera aqui agora, pra ficar gravado. Vai ficar comprometimento, Comprometimento aqui, gravado. Você vai gravar o curso com a gente. Ó, não, Não, vai gravar. Vai sair esse ano ainda. Mas Comprometimento da vida. temos outras coisas alinhadas Isso, juntos isso, ali isso, pra poder sair esse curso, certo? Exatamente. Beleza. Estamos conversando. Tamo namorando, tipo isso, né? A gente começou a ficar sério. Cara, muito obrigado Obrigado pelo cara, papo obrigado aqui você. hoje, por essa aula. Espero que tenha sido proveitoso pra você. Como Obrigado foi pra a vocês, pra gente. audiência. Sempre um prazer vir aqui. Sempre um Pô, prazer. tamo junto. Vocês são muito gente fina. Que isso, tamo junto. Obrigado. E você que ouviu até agora, o mínimo que você tem que fazer depois disso aqui é que não existe almoço grátis. Então, o seu fela, dê 5 É aqui no responder o nosso Spotify Fessat e do manda isso Spotify. pra um monte de gente. 5 estrelas no Spotify e manda isso pra Garrapaz e toda. Meu irmão, a gente tem que fazer isso. A gente não falou só de digital aqui. Falou de como de experiência, de restaurante, de serviço, de produto, infoproduto, do e-commerce. Porra, Arrego. foi do caralho. Arrego. De nada. Até a E até próxima o próximo. semana. Ale! E tchau. Valeu!